tempo de cantar chegou, o tempo de dançar chegou, e ele vem descendo sobre os montes de Jerusalém. Sou sua noiva apaixonada, me chamando para dançar. Yeshua, Yeshua. Hi guys, oi galera. Queria trazer algo pra gente refletir aqui. Quanto de nós acordamos assim, feliz, alegre? Poucos, né? Então, essa questão de nós acordarmos feliz, dançando, brincando, isso é muito de pessoas gratas. E a gratidão move montanhas. A gratidão faz parte do sucesso. As pessoas, isso é comprovado, tá bom? Cientificamente, isso se comprova que quanto mais grato nós formos, quanto mais nós percebemos que nós somos abençoados, que as coisas funcionam para nós, que nós temos um Deus que cuida de nós, que nos guarda, nos sustenta, mais as coisas funcionam. Quanto mais há murmuração ou reclamação, menos as coisas funcionam. Nós atraímos aquilo que nós acreditamos e, sobretudo, aquilo que nós fazemos. Se eu agir com gratidão, então eu atraio as coisas boas e atraio mais daquilo que me faz bem. Se eu recebo algo que é muito bom e talvez até o que eu tenho orado muito pedindo por algo e eu sou ingrata com aquilo, então eu não preciso me preocupar, porque se eu ficar murmurando e reclamando em relação a algo que eu queria muito e ganhei, não se preocupe, porque você não vai mais ganhar disso. Então vejam que ser grato é dizer muito obrigado, eu gostei disso, isso é bom, eu quero mais disso. Eu amo ter os meus momentos de leitura e eu sempre compro muitos livros e isso é bom. Que bom, eu sou grata por isso, porque eu tenho dinheiro para comprar, eu tenho tempo para ler, tempo para meditar, falar, refletir, conversar com as pessoas, produzir coisas boas, melhorar o meu conhecimento, o meu intelectual, expandir a minha consciência, me iluminar, praticar isso nos meus negócios, crescer, transformar a minha vida, transformar a vida dos outros. Muito obrigada, eu gosto muito disso. Deus, obrigada. Universo, obrigada. Manda mais disso. Mais livros, leituras, ideias. Deus, me inspira mais disso. Qual é o melhor livro? Qual o melhor lugar para eu fazer uma leitura? Como eu posso produzir o conhecimento, aplicar isso na minha loja, aplicar isso nos meus negócios? Como eu posso fazer? Como eu posso ajudar, transformar? Como isso vai transformar a minha vida? Me diz, me fala, manda mais. Obrigada, gratidão. Então, quando eu tô dançando, quando eu tô brincando, quando eu tô feliz, por que eu falei isso quando a gente acorda? Eu não sei se isso acontece com vocês, mas isso acontece muito comigo. Assim, eu acordo bem, acordo feliz, daí eu faço as minhas coisas e a primeira coisa que eu faço antes de levantar é: Deus, eu te amo, Jesus, eu te amo. Mas quando a gente sai assim, né, põe o pé para fora para já iniciar alguma coisa, o que acontece? Pessoas reclamando, falando não de você, mas já dizendo: não faz isso, não faz aquilo, você fez não sei o que. Por que as pessoas não são gratas? A gratidão atrai coisas boas e a reclamação expulsa as coisas boas. Quando você é grato, você atrai coisas boas, e quando você reclama, você bloqueia sua mente da iluminação, da luz, e aí você não recebe a iluminação, não recebe a ideia, a inspiração, o amor, a direção, a sabedoria, a graça, a força, a disposição, tudo aquilo para o qual tiver uma ação ingrata ou uma ação de julgamento, de condenação, bloqueia. Se eu achar que alguém, por exemplo, eu vi um vídeo e a pessoa falava de um jeito, ou tá se achando, a pessoa faz isso para se aparecer, mas ela nem é assim, faz isso só para se aparecer, isso se chama julgamento, isso se chama crítica.
Quando nós fazemos coisas boas e aceitamos as pessoas, auxiliando elas naquilo que elas precisam crescer, se for uma palavra, uma mensagem, um pensamento, e quando nós não julgamos, não criticamos, você assiste alguma coisa e de tudo aquilo que você assistiu, você aprendeu uma coisa, legal, então seja grato a essa uma coisa que você aprendeu. Porque se você assistiu e você recebeu uma coisa boa, às vezes uma palavra mudou o seu dia, e você ficou falando daquilo depois. Realmente eu gostei de um vídeo, mas o cabelo e aquela roupa, mas é cristão e eu vi não sei o que, mas não sei o que. Eu aprendi uma coisa com ela. Mas o áudio é ruim, o vídeo é ruim, mas aquela pessoa, eu já vi ela com isso, com aquilo. Isso se chama condenação, tá? A Bíblia diz, nunca faça aquilo que te condena. Tudo que fazeis por fé. Não faça aquilo que você condena. E aí a gente vê assim, realmente aprendi uma coisinha, mas aquele vídeo, aquela pessoa e tal. Aí você vai ver o que a pessoa tá fazendo. Aí você abre lá, nossa, que interessante, esse vídeo é igualzinho meu. Olha, a pessoa tá falando igual eu. Nossa, que interessante esse post. Sabe o que eu acho mais engraçado desse post? É que a pessoa só usava preto e branco e ela colocou rosinha igual a minha Alissa. Que interessante. Não, legal, você tem bom gosto, parabéns. Nossa, olha que legal. A pessoa tá mais espontânea, fazendo várias coisas. Olha que legal. Olha, mudou os posts, não tá? Mas aquele negócio de luto. Agora tá, vitória. Tirou o preto, colocou o rosa. Amém, gente. Que engraçado, as pessoas julgam e criticam, mas as pessoas copiam. Mas peraí, se tudo que eu fizer eu tenho que fazer por fé, logo eu não posso fazer e nem copiar aquilo que eu condeno. Se eu acho que isso é errado, que não tá bonito, então eu não faço. Não faço, porque você vai se condenar. Aí, aprendeu uma coisa com a pessoa, falou mal da pessoa, do profissional, do negócio, enfim. Aí foi lá e fez igualzinho, porque na verdade queria obter aquilo que aquele obteria com aquilo. Mas julgou porque queria ser, superior e aquele inferior, porque tem pessoas que para se sentirem bem precisam inferiores a outros, então inferiores aos outros e se sentem superiores. Isso é coisa de pessoas que ainda não atingiram a iluminação, porque a gente que atingiu, a gente não compete, a gente segue o nosso caminho, a gente entende que Deus nos deu uma missão e nos deu talentos e habilidades que é para ajudar, que é para transformar. Quando eu olho para uma pessoa, Elenir, quando eu olho para uma pessoa, se as pessoas vêm, me ofendem, me acusam, falam qualquer coisa, até às vezes um pensamento da pessoa que está ali, que eu vejo que às vezes nem é da pessoa, mas que está tanto lá, enquanto vem em mim, tentando criar uma confusão, uma distensão, um problema, e quando a pessoa chega até mim, eu já vejo que a pessoa tem algum problema. Então, o que eu faço? Nossa, que interessante. Essa pessoa está com um problema. Como eu posso ajudar? Eu não tenho muito contato com a pessoa, eu não falo muito, eu vou orar por essa pessoa. E aí, quando eu vejo, que eu olho com os olhos espirituais, não os olhos carnais, realmente a pessoa tem problema. Aí a pessoa fala de você, do seu casamento, que você... Uma coisa muito interessante. Veja que as pessoas fracassadas em determinadas áreas da sua vida, elas sempre olham para você e apontam o seu fracasso. Por quê? Porque as pessoas sempre falam de nós o reflexo que é delas. Se eu sou boa, o meu reflexo é bom. Daí é muito interessante, porque da mesma forma, assim, eu já me encontrei com pessoas pessoalmente, e eu já me encontrei com pessoas só em pensamentos, assim. E é muito interessante, porque quando as pessoas têm sucesso e a gente se encontra com elas, é muito legal, gente. É muito legal isso. Porque é como se você estivesse frente com a pessoa. Quando a pessoa realmente é empoderada e tal, e tá nas crenças verdadeiras, e tem bons sentimentos, e é a pessoa do bem, assim, e não julga, e não condena, e é uma pessoa legal, assim,
é muito interessante porque a gente tem uma sensação muito boa, pessoal ou mental. E logo a postura muda. Se você tá meio assim, né, nessa questão mais oprimida e tal, ligeirinho você fica assim. Ligeirinho você se empodera e já começa a falar, ligeirinho você já começa a se comunicar e começa a falar e sai, quer fazer um monte de coisa e você já se sente bonita, a autoestima se eleva. Nossa, acontece um montão de coisa muito legal. Mas eu já senti e já vivi isso, e geralmente isso acontece com mais frequência do que as coisas boas. De você estar num ambiente ou as pessoas estarem te julgando, te condenando, e o que é aquilo? Aquilo é o reflexo delas. Então, assim, quando eu chego uma pessoa que tá na iluminação, tá na mesma vibração comigo, eu me sinto assim, eu consigo sentir a vibração da pessoa, eu me sinto, né, uau, linda, maravilhosa, posso fazer todas as coisas. Mas quando eu vejo que a pessoa chega e não tem as virtudes, as coisas que eu tenho, eu sinto realmente um reflexo da pessoa. Só que geralmente a pessoa chega e fala, não, porque você fez assim, porque você faz isso, porque você é assim. E eu sei que aquilo não sou eu. É o reflexo do outro. Porque como pode? Eu me posiciono perante uma pessoa e eu me sinto muito bem. A pessoa que me julga e que me condena se posiciona na minha frente e se sente muito bem. Mas eu, quando estou na frente de um, me sinto muito bem. Quando eu estou na frente da pessoa que me julga e me condena e ela fica muito bem e eu fico muito mal, eu sei que ela refletiu em mim o que era dela. E o que era meu estava refletido na outra pessoa. Por isso as pessoas me veem e tal, ficam muito bem, produzem, abrem seus negócios. Então o que eu quero falar com isso? Que nós não podemos julgar, o julgamento bloqueia. Então às vezes a gente vê as pessoas condenando. Mas é cristã, mas se maqueia e faz isso e fala assim, faz vídeo, fala de negócios e tal, e vai na igreja assim e faz assim. Aí o que as pessoas fazem? Se você julga, você não pode copiar. Se você julga, você não pode ser igual. Mas o que as pessoas fazem? Elas julgam, fazem igual, condenam e se autocondenam. Nunca faça aquilo que te condena, mas aí as pessoas condenam os outros, fazem e acabam se condenando. E aí o que acontece? Quando você fala mal de alguém, você não recebe aquilo de alguém, porque isso se chama ingratidão, isso gera bloqueios, isso é cientificamente comprovado. Eu não vou falar aqui de linguagem do corpo, eu não vou falar das conversas conscientes, conversas mentais, não vou falar de psicologia, não vou falar nada disso agora, tá? Porque eu vou trazer uma questão muito técnica do que a gente vai aprender sobre marca, e é uma questão realmente técnica, então eu não vou falar, mas todas as questões ficam aí. O que eu quero dizer com isso? Que nós temos que aprender a ser imparcial. Eu sou eu e eu não sou o outro. Se você quer julgar algo, alguém, você pode, mas saiba que você não vai receber a luz daquilo que você condenou. Mas eu falo, geralmente acontece, as pessoas falam e as pessoas fazem igualzinho, tá? Eu não sei de outros e tal, mas eu sei das pessoas mais próximas, assim, as pessoas falam algumas coisas que elas não sabem de mim e elas me condenam. Só que eu olho com os olhos espirituais, eu não olho com os olhos que as pessoas olham. Então, eu entendo que por trás daquilo tem um problema, tem uma coisa que não está bem resolvida. E eu sei que o problema, a ofensa, não é em relação a mim, mas é em relação à pessoa. E eu acho que as pessoas deveriam buscar essa visão espiritual para fazerem bem para o mundo, porque o nosso mundo de um tempo para cá está muito negativo, gente. Sabe, eu tenho me reunido com as pessoas mais de luz, assim, os reikinianos. Eu falo reikiniano, não sei se é ou não, mas geralmente o pessoal manda a luz pro planeta. E eu também mando. E assim, quando a gente fica ali orando, abençoando e mandando luz pro planeta, a gente fica bem durante algum tempo e ligeirinho a energia cai, a vibração cai, porque as pessoas não se corrigem. Então, assim, condenar, criticar é muito ruim. Se você vive de maledicência, falando mal das pessoas que você conhece e você não conhece, sabe que se você bloqueia a luz. Se você acha que fazer um vídeo, um comportamento, um vestir assim é ruim, não tem problema, porque você não vai receber nada disso. Que se vestir assim? Não. Fé, amor, gratidão, disposição, ânimo, coragem, força, uma boa
comunicação, alegria, felicidade, disposição, bons relacionamentos. Não se preocupe, porque você, quando julga e condena, não recebe nada disso. Então fique em paz. Não gostou do vídeo, não gostou do brinco, não gostei disso, fala assim, canta, dança, que bom que você não gostou, porque você não vai receber. Sabe, tem uma palavra na Bíblia que diz bem assim, que Jesus falava em parábolas. Aí alguém perguntou, mas por que ele fala em parábolas? Para que aqueles que tendo olhos não vejam, que tenha ouvidos não ouçam, para que não produzam a minha palavra, para que não ganhem o reino dos céus. Sabe, tem coisas que assim, Deus nos ama e quer todo mundo lá, mas tem pessoas que Deus não quer. Mas Deus ama todo mundo assim. Jesus ama todo mundo. Uma coisa é Jesus chegar para você e te transformar. A outra coisa é Jesus te dar 1001 oportunidades. Jesus vem, a luz vem, a informação vem, o amor vem. E você continua matando a fé das pessoas. Continua contaminando a mente das pessoas. Continua falando mal, matando a fé, apedrejando, aprisionando a fé das pessoas. Você acha que Deus vai querer essas pessoas no céu? Se você faz uma coisa aqui, na terra, onde as pessoas estão evoluindo, você acha que Deus vai querer você no céu, onde os anjos são santos, são luz? Imagina colocar alguma coisa que se corrompe, que fala mal lá. Porventura, não tentaria desviar os anjos do Senhor e contaminar o reino dos céus com as suas malícias, com as suas concupiscências, com as suas maldades, e desviar e depois colocar contra Deus? É simples assim. Então, assim, a gente tem que acordar, ser alegre e a gente tem que ser grato, porque a gratidão atrai muitas coisas boas. Se você não gosta disso, daquilo e assistiu alguma coisa, fez alguma coisa com alguém, recebeu uma coisa boa e acha que não é bem assim, que a pessoa não é legal, que é só por isso, por aquilo, então saiba que você não precisa se preocupar, porque você não vai receber mais nada disso, tá? Não, mas aí a pessoa fala assim, eu também falo assim, copio, mas aí eu já ouvi um outro de uns assuntos assim, quando a fulana passar, você passa na frente dela e fica olhando pra ela, alguns minutinhos assim, você vai ver que você vai ficar maravilhosamente bem, daí você não precisa ir lá na loja dela, é bem assim, tá? Aí você não precisa ir lá na loja dela comprar os brincos dela e as roupas dela, porque você já vai se sentir assim empoderada para você abrir o seu negócio. Daí você vai abrir o seu negócio, você ficar muito rica e você vai atrair coisas boas. Daí você vai casar, vai ser feliz, ter 1 milhão de coisas boas. Eu falei, é mesmo? Que interessante, eu acho que tem alguma coisa errada aí. Não, porque essa pessoa vai fazer tudo isso com essa crença e eu sou iluminada e a minha crença é outra, é óbvio que não vai dar certo nada dessa pessoa tá fazendo, porque a crença dela é mentirosa, é falsa, é uma crença da ignorância, falta de entendimento, é baixa consciência, é baixa consciência, não vai receber nada disso. Se a pessoa quisesse receber alguma coisa, a pessoa primeiramente ia ler a Bíblia, ia ajudar os pobres, ia fazer uma boa obra, mas não faz. Vai fazer caridade. Que você não limpa banheiro de igreja? Não, Deus livre, limpar banheiro de igreja não dá. Deus, vai estragar o meu cabelo, vai estragar as minhas unhas. Então você não pode fazer as coisas que eu faço. Sabe por quê? Porque Deus me abençoou num Rosh Hashanah que eu fiz. E sabe o que eu fazia? Assim, eu ia lá pra igreja. Eu sou da igreja dos profetas, tá? Eu entrei na igreja dos profetas. E eu ia pra igreja, eu queria ser obreira, eu queria servir a Deus. E daí, as influências do mal, assim, não me deixavam, né? Aí, toda vez que eu chegava pra fazer aqueles testes de obreiro que tem, lá um monte de coisa que tem, daí as pessoas falavam assim, não dá ainda, tem que fazer as campanhas da sexta-feira de libertação. Eu falava, não dá ainda. Então tá. Aí as pessoas falavam assim, você pode ficar de colaboradora? Pra mim tá bom, ficar para Deus, então tá bom. Aí eu lá ajudava, limpava o banheiro, limpava a igreja, tinha a igreja limpinha, assim, a igreja tava em obra
esse período, e aí a gente limpava, a igreja estava sem construção, tudo, não sei se alguém já ouviu falar dessa igreja, e aí tava lá, a gente arrumava, e aí ficava bem legal a igreja. Com o passar do tempo, abriu a loja, e aí eu fui trabalhar na loja, era a loja da Bispa. Eu fui trabalhar na loja da Bispa e tal, fiquei lá trabalhando um tempão, pra só depois ser contratada. E aí eu fui contratada. Daí quando eu fui contratada, eu recebi um salário. E daí quando eu recebi um salário, eu coloquei todo esse salário no altar e ninguém sabia, não, ninguém sabia até hoje. Então assim, gente, não existe vida sem sacrifício. As pessoas querem passar pela gente, ser a gente, querem copiar e querem fazer um monte de coisa e falam mal das pessoas. Agora você sabe que falar mal você não tem daquilo. Aí você passa na frente e quer copiar, isso é falsa crença, isso é ignorância. E aí as pessoas não sabem o sacrifício que você faz, mas elas querem ser e elas querem ter o que você tem. E aí elas falam assim, você é mal, você faz vídeo assim e você fala assim e tal. Aí elas vão lá para outras pessoas e falam, esse vídeo é muito legal, dá dinheiro assim. Você senta assim, coloca um colar e daí você faz assim. Daí você vai pegar e vai falar, cantar uma musiquinha, e daí você põe o cabelo assim, e daí você faz assim, daí você bate palma, daí você faz assim, e daí depois você posta assim, daí você coloca uma música de violino, porque ela coloca, dá super certo assim, porque a música de violino, eu já vi lá também na igreja, agora o pastor também tá colocando, porque é muito legal, eu acho que ela deve ter dito alguma coisa, daí eu acho que o Espírito Santo falou, aí lá na igreja agora também tem o violino. Quando ela chega, você tem violino, daí quando ela vai na outra, tem violino. Ai, é muito legal. Ai, porque ela tem uma marca assim que tem um símbolo de música, e eu acho que isso ajuda na música. Daí quando olha pra lá, aí a gente fica motivado, e daí a gente aprende a cantar. E assim, só de ficar olhando ela tocar o violino, gente, eu não toco violino. Eu vou aprender violino. Não, mas quando a gente olha assim, ela tocando violino, aí a gente aprende só de olhar assim. E daí eu acho que daí a gente aprende a gestão de marca e de negócio. E não, quando ela fala dos livros, gente, é só prestar atenção no que ela fala, que não precisa nem ler o livro mais. Aí Augusto Cury, eu acho que, né? Eu acho que a gente vai ter que repensar essas nossas histórias de escrever livro. Porque se isso é verdade, que a gente só olha para o livro, alguém lê o livro, então vamos ler. Não, alguém lê um livro. Não, assim, você só olha pra ela lê um livro, ela lê muito. Toda vez que eu passo na frente da casa dela, ela tá com um montão de livros, assim. Então, eu vou contar um fato muito interessante pra vocês daqui um pouquinho, tá? Tá com um montão de livros, assim, você passa na frente da casa dela, e você joga um pouquinho, tá? Que eu tenho um monte mesmo, ó. Aí ela tá com um montão de livros, assim, você passa, fica um tempinho olhando pra ela. Aí você pode ir lá perguntar pra ela assim, você é crente? Ai, que legal, eu tenho uns docinhos aqui pra vender pra igreja quando tem chá de mulheres. A sua irmã é crente? Então eu tenho aqui uns vestidos pra vender para crente. Então você é crente. Ai, que legal. Você sabe qual página da Bíblia? Aí ela lê muitos livros. Daí quando ela terminar, você fala, passa na frente da casa dela, passa na frente da casa dela, liga pra ela, manda um WhatsApp no celular dela e tal. E daí, quando ela lê o livro, daí você só olha pra ela, você nem precisa ler o livro, você sabe tudo sobre o livro. Será que é mesmo? Então vocês tinham que olhar para Augusto Cury, porque o livro é dele. O Namoro Blindado é do Renato Cardoso e da Cristiane Cardoso. Gente, eu não escrevi o livro do Renato Cardoso e da Cristiane Cardoso. Sei que muitos pensamentos vêm assim na minha mente. Eu vejo como se as pessoas estivessem no meu roupeiro, assim, falando do namoro blindado e tal, e eu não entendo. Outro dia eu falei assim, gente, eu não sei o que tem de problema com esse Renato Cardoso, porque toda vez que eu oro, eu vejo que tem inconscientes com pedras e paus que aprenderam lá. Daí, quando eu oro aqui, vem pra cá. Daí toda vez fica de lá pra cá e daqui pra lá. E as pessoas sempre vêm, o namoro blindado. Gente, eu não sou a Cristiane Cardoso, nem escrevi o livro dela, e eu nem sou a Bispa Ingrid Duque, tá? Então a loja da Bispa, a loja do amor, não é minha, tá? Eu já trabalhei lá. Trabalhei em 2016, trabalhei pra Bispa Ingrid Duque. Eu sei que eles têm um canal de televisão, e eu sei que eu acho que tinha uns vídeos da loja que passava na televisão, né? Então, mas não, eu não escrevi esses livros não, né? Não escrevi esses livros. Então, assim, gente, imagina se fosse isso, daí eu ia dizer assim, não, se realmente é só esperar a pessoa ler um livro, olhar pra ela, e eu sei tudo do livro, então vocês têm que olhar para Augusto Cury, porque o livro é dele, quem escreveu foi ele, eu não escrevi esse livro também, tá? Eu vejo às vezes alguns coaches. Outro dia aconteceu uma coisa muito estranha, muito estranha. Deixa eu ver se é esse livro aqui, não é esse aqui, ó.
As 5 linguagens do amor para homens. Como expressar um compromisso de amor com a sua esposa. Eu li esse livro. Esse livro não é muito divulgado, eu nem sei se tem lá nos e-book e tal. Eu não achei ele muito. Esse livro eu achei numa livraria, assim. Eu achei ele, tava lá, eu li umas partes, achei interessante. Como eu trabalho com moda, eu trabalho com marketing, eu trabalho com moda feminina. E eu pretendo ter a moda masculina também. Eu acho que lá no meu site já tá Boutique Liz for Men. Então eu pretendo trabalhar também com as minhas pulseiras. Eu já tenho masculina, né? Que eu trabalho também assim com acessórios. E a masculina eu já tenho. Até eu tinha... a gente tava conversando, quem já fez o 8Ps, aqueles do Conrado Adolfo, sabe que eles têm umas pulseirinhas assim, né? E a gente tava conversando sobre as pulseirinhas e tal, a gente não fechou nada assim, mas é bem legal porque pra palestras e coisa, as pulseirinhas são muito legais, é muito interessante. Tem algumas limitações porque é por quantidade e tal, porque a gente trabalha com esses metais dourados e coisa e tal, então a produção realmente gera essas questões, mas aí eu fiz aquele curso 8Ps e a gente tinha conversado alguma coisa, a gente tava nessas questões assim. Não sei se a gente vai retomar essas ideias, mas foi bem interessante e eu acho que o Conrado Adolfo tem um pouco parecido, um pouco diferente, não me lembro se é uma coisa assim, mas bem legal, tá? Então, aconteceu uma coisa muito interessante, eu tava vendo um coach e ele é muito conhecido e ele dá grandes palestras, sabe aquelas palestras que enche assim, multidão de gente assim? Então, era uma palestra. Ele sentou com a esposa dele, na casa dele e tal, e começou a falar, e de repente ele falou uma coisa que tava aqui nesse livro. Ele falou uma coisa que tava nesse livro aqui. E aí eu falei assim, nossa, que interessante, quase ninguém lê esse livro aqui. Eu já li esse livro. Aí eu falei assim, será que ele leu esse livro? Ele leu esse livro? E me veio uma resposta, veio um pensamento, não, ele nunca leu esse livro. Eu falei, nossa, que interessante, ele nunca leu esse livro. Mas ele tá falando de uma coisa que tá aqui. Interessante, muito interessante. Agora, sabe o que me preocupa, gente? Eu não escrevi esse livro aqui. Esse livro aqui é do Augusto Cury. Então, se olhar para as pessoas que leem o livro... Se olhar para as pessoas que leem o livro, você tem a informação que tem aqui. Sabe o que eu falo isso doisada? Porque na física quântica a gente estuda. Aí eu entendo as coisas que acontecem. Talvez você aí não tá entendendo, mas eu entendo. Mas são as coisas meio absurdas que acontecem na vida da gente. E eu acho que a gente tem que prestar atenção, tá? Então, se fosse assim, eu olho para as pessoas, então eu ia ficar olhando para Augusto Cury e não ia ler o livro. E outra coisa, quem fez esse livro aqui foi Augusto Cury, então as pessoas têm que olhar para ele, não para mim. Namoro Blindado até eu não tenho aqui, tá? Porque eu não vou falar assim agora, assim. Eu comecei a ler, faz tempo que eu comprei esse livro, eu li 2 páginas e não li o resto. E foi muito interessante porque toda vez, eu namoro blindado e tal, mas esse livro não é meu, porque então eu me questiono sobre esse livro e tal. Certa vez tinha um evento dos professores e eu sou terapeuta do amor, e aí eu tava lá. E aí eu falei, vou arrumar os livros, porque a gente coloca pra mostrar e tal, pra depois dar de recordação, de lembrança pras pessoas. E aí eu tava lá no meio dos livros, assim, comecei a arrumar, deixei tudo bonitinho os livros, porque lá na loja da Bispa na Bispa da loja do amor, a Bispa Ingrid, que também fazia a mesma coisa, arrumava os livros, arrumava estante. Eu era gerente da loja, então eu fazia, arrumava, vendia, fazia todas as coisas assim. E aí tava eu lá no meio dos livros e tal. Tava lá no meio dos livros e tal, e comecei a ouvir. Muito interessante, gente. Eu comecei a ouvir os meus estudos, o meu conhecimento, as minhas leituras. Eu falei, tem uma coisa errada. Quem escreveu esse livro foi eles. Eu não sei o que diz no resto desse livro. Eu li algumas páginas assim por cima e li 2, eu não li mais. Que interessante esse livro. Eu acho que agora eu vou ter que dar uma lida. Tava orando, várias vezes acontecia isso, mas eu não via. Tava orando assim, de repente, um outro dia em casa, com o Renato Cardoso. Não era nada terapia do amor, nada, era uma oração normal. Eu não era da justiça, até acho que ele tava orando. E eu falei, eu tava ouvindo música, daí eu falei, eu vou orar. Daí tava orando. Pra quem não sabe, a minha igreja, gente, é Filadélfia, tá? Eu gosto de ver que as pessoas dizem, mas gosto da igreja, Filadélfia. Essa vez eu tava na igreja, com o convite de um amigo meu aí. E ele é da Assembleia, ele falou... E aí, ele era da Assembleia, eu comecei teologia na Assembleia de Deus, eu tava na Assembleia. E depois eu tinha mudado pra Universal, onde ele me encontrou evangelizando. Ainda bem que ele encontrou me evangelizando. Mas ele me encontrou, tá? Eu tava aqui pensando, se ele tivesse me encontrado na rua fazendo outra coisa, gente...
Ele me viu, que passava de carro sempre no lugar que a gente fazia evangelização, tá? Num grande espaço, assim, na rua, assim. E ele me viu, eu tava evangelizando pra Universal. E aí ele me convidou uma campanha e tal, foi. Ele apresentou todo mundo, aquela coisa que aparece, aquele momento que acontece assim, visitantes, sejam bem-vindos, as pessoas se cumprimentam e tal. Agora não pode mais, né? Agora você tem que ficar lá. Eu gosto de ver que na igreja a gente chega e ele fala assim, senta lá! É muito engraçado. Aquela irmã é obrigada da igreja. Toda vez que eu chego na igreja que eu passo pra ela assim, senta lá! É muito engraçado, gente. Eu eu acho que, né, as coisas têm, né, mas aí acaba sendo engraçado, enfim. E aí ele chegou e apresentou todo mundo, eu fui a última. Aí quando chegou, porque ele fala assim, essa é da nossa irmã, tal, sabe, tal. Aí quando chegou a minha vez, ele falou, sabe a sua irmã, a gente já pregou na casa dela, a mãe dela cediu, eu dei o tempo e espaço pra gente fazer ali, e ela é de Jesus. Ele falou assim, ela é de Jesus. E eu, isso aí, minha igreja Filadélfia, eu sou de Jesus. Daí, vamos parar que essa igreja você tá? Porque daí não, né, as coisas não funcionam muito, mas é assim. E então eu percebi que lá nas minhas leituras, eu tava assim, eu não entendi porque também não escrevi esse livro aqui, gente. Também não, e nem esse aqui, nem esse outro também não. E Constança, eu faço escola de Constança. A gente é irmã. A gente é irmã, porque eu ando falando por aí que a gente é irmã. Eu não sei se a gente é parecida, nem não vi muitas fotos. Sou meio parecida com a filha dela, não sei, enfim. Fala que eu sou muito parecida com a Constança. Deve ter alguma coisa aí, só já somos irmãs. Também não escrevi esse livro, gente, não. Gente, eu tenho meu livro que tá em produção, tá? E o meu livro, sim, eu escrevi meu livro, construí junto com Deus. Junto com Deus a gente construiu o processo de iluminação, o processo de construção, marca pessoal, unidade de marca, um trabalho científico, que desde 2013 eu vinha criando, e desde 2013 que eu estava nesse processo fazendo, e eu finalizei ele, e agora eu vou fazer as etapas finais, e aí depois eu vou ter, tá? Ele é um livro bem completo, com coisas bem legais, e trata os diversos aspectos, físico, mental, espiritual, psicológico, emocional, é tudo voltado para marca, né? Identidade de marca, meu trabalho científico da faculdade, para quem não sabe, eu sou formada em comunicação da moda pela Universidade Fevale, então foi meu trabalho científico, assim, então tá bastante tempo que eu tô trabalhando nisso, e o meu livro que ainda não saiu, tá? Então não sou nenhuma dessas pessoas aqui, não sei porque essas confusões, assim, mas enfim, eu sei que a linguística às vezes fica fora do contexto e cria umas confusões mentais, e a física quântica explica, pra quem sabe, né? Sim, eu faço física quântica, tá? Antes que me pergunte. E então são coisas assim, tá, gente? Essas coisas, elas não funcionam e não é assim. Nessa você me olha e daí sai igualzinho aí. Isso não existe, isso não é de Deus. Se você tá nessa crença que você olha para as pessoas e fica bonita, fica inteligente, sem nenhum esforço, sem nenhum sacrifício, lamento, você tá mal, né? Não tá nas coisas de Deus. Então é isso, pessoal, vou ficando por aqui. É muito importante que nós venhamos olhar, né, pro alto, para Deus, e sermos gratos, e acordar bem, feliz, alegre, torna o meu dia melhor e o seu melhor. Então, ser grato, acordar legal, positivo, atrai um monte de coisa boa. Eu sei que às vezes a gente acorda e a gente tá super feliz, a gente põe o pé pra fora do quarto, já tem um monte de coisa acontecendo e aquilo não é favorável a nós. Eu sei que a gente acorda de manhã e a gente quer ouvir bom dia, que Deus te abençoe, que a bênção de Israel esteja sobre você, você é a pessoa mais incrível, maravilhosa, eu amo você. Mas não acontece, tá? Infelizmente isso não acontece. Mas se nós formos gratos e nós fizermos a nossa parte, eu tenho certeza que a gente vai atrair um montão de coisa boa. Então, o que a gente quer? Crescer, ter sucesso em todas as áreas da vida da gente. Então, a gente vai pensar muitas coisas boas, a gente vai fazer um montão de coisa boa, a gente não vai falar de ninguém, mal de ninguém, fofoca de ninguém, e a gente vai agir como Jesus, tá? Jesus é imparcial, prudente, e Jesus nos ama, então que nós possamos agir com esse amor, não um amor falso, mas um amor incondicional, que é aquele que é compreensivo, piedoso, que cada um tem um problema e a gente entende que as pessoas tendem a refletir os seus problemas em nós porque não conseguem resolver. Então uma coisa mais de piedade mesmo, de orar, de tentar entender e ajudar. Não é nada contra nós, essas ofensas, nada, mas como nós somos a flor do jardim de Deus, quando eu li no outro dia num poema, as flores são assim: ainda que nós venhamos arrancar para enfeitar a nossa casa,
e depois elas vêm morrer, elas nunca reclamam, nunca murmuram. E elas continuam, depois que a gente arranca e coloca no vaso e vai regando, elas continuam embelezando e dando um bom perfume. E depois elas morrem. Então a gente tem que ser como as flores, né? As flores do jardim do nosso Deus. E a gente tem que fazer as coisas corretas. Infelizmente nem todo mundo faz. Mas o planeta precisa muito, e agora mais do que nunca, de muita energia positiva, bons pensamentos, tá? Não é bom a gente ficar conectado, que é assim, ficar assistindo coisas ruins, negativas, erradas, não é bom. Isso é muita negatividade, nós não sabemos, mas quando nós estamos muito nisso e nós pensamos no outro, na pessoa, ou conversamos com pessoas, sem querer a gente acaba mandando essa carga negativa. Às vezes as pessoas têm muita emoção negativa, muito sentimento negativo, e sem querer, só de pensar, de falar, de agir com uma emoção, um sentimento, um pensamento, uma memória, uma lembrança da pessoa, sem querer a gente chamando essa carga negativa. E eu acho que nós somos responsáveis por muitas coisas, né? Mas uma delas é de não matar a fé de ninguém. Jesus deu a vida e só Ele pode tirar. E cabe a nós, com responsabilidade, contribuir para esse universo de Deus, para melhorar, né? Melhorar, cabe a nós contribuir com o universo de Deus com amor, com bondade. Eu creio que Deus nos enviou para dar o crescimento, né? Ensinar sobre amor, sobre bondade e ajudar as pessoas a entenderem o que está acontecendo e crescer em amor e bondade. Eu não creio que Deus nos colocou aqui simplesmente para estar aqui ou para sermos uns melhores que os outros. Eu não vejo essa competitividade em Deus. Eu vejo que Deus ele é muito ajudador, que é muito servo, que ajuda, que serve, que dá o caminho, que dá a direção. Então eu acho que nós somos a imagem e semelhança de Deus, então eu acho que esse é o caminho. E quando a gente se ajuda, tudo cresce. Deus sempre vai nos ajudar com muita abundância. Se eu quero crescer e estou disposta a ajudar os outros no crescimento, eu sempre vou ganhar muito disso. E se eu for grata, eu vou receber mais disso. Mas se eu não me agradar disso, eu não tenho que me preocupar, porque eu não vou receber nada disso. Então, sem condenação, sem críticas, aprendam e aí aprendam o que tem que aprender. Que não tem que aprender, não aprendam. Busque ser imparcial, tá? Porque o nosso planeta precisa realmente de muita luz. Os reikinianos agradecem aí, porque a gente precisa muito, gente, muita luz. Às vezes a gente passa assim, ó. Talvez vocês não saibam o sacrifício que as pessoas passam, tá? Mas a gente passa madrugadas orando, porque Deus, Ele fala pra nós os problemas, as coisas assim. E aí a gente passa muito tempo orando pelas coisas, pelo planeta e tal. E a gente fica muito tempo, a gente fica muito mal e a gente não consegue orar. E aí quando a gente vai ver, a gente entende que a gente tá produzindo coisas boas, mas tem muito mais gente produzindo coisas ruins. Então, o que fazer, né? Eu não sou responsável por nada que os outros pensam e façam, eu sou responsável somente por mim. Então, se a gente quer ter sucesso na vida, nos negócios, eu acho que a gente tem que começar a pensar, tá? E refletir sobre os nossos comportamentos. Se nós começarmos a pensar e refletir sobre os nossos comportamentos, então as coisas vão mudar para todo mundo. E todo mundo vai encontrar aquela vida perfeita, aquela vida maravilhosa que todo mundo quer, tá bom? Então, essa é a minha dica. Eu quero falar com vocês agora sobre livros, tá? A gente vai falar aqui. Acho que eu queria falar alguma coisa que eu fui me perdendo aqui, eu acabei esquecendo. Acho que vou me lembrar quando eu começar a falar aqui. Então, eu vou escolher 2 livros, tá? Porque eu vou fazer separadamente. Eu vou falar rapidamente de todos eles, tá? Assim, eu tô com Augusto Cury aqui. Esse é Mulheres Inteligentes e Relações Saudáveis. Eu tô com algum outro aqui. Deixa eu ver se esse aqui é dele, que eu me confundo com os autores aqui. A regra de ouro para casais saudáveis. Eu uso isso muito eu faço marketing, né? No meu negócio tem marketing. E nós sempre trabalhamos com pessoas, então eu uso isso porque me ajuda muito. Você fala assim, mas você é solteira, lê esses livros. Eu leio todos os livros, gente, que eu tiver que ler. Eu acho que conhecimento nunca é demais. Não é porque eu tô solteira que eu vou deixar de ler, que nem assim. Tem lugares que é para casais, assim, porque é mais romântico e tal. Você não vai porque você é solteira. Não, eu vou. Vai que a pessoa que eu quero esteja lá. Imagina que eu não vou num lugar porque o lugar é tão romântico assim. Não, eu acho que conhecimento não quer demais. Se você vai acompanhado ou não, eu acho que isso não é o problema. Se você ler livros de relações saudáveis, o máximo que vai acontecer é que quando você tiver um relacionamento, você vai estar preparado. Então eu acho que é isso. Você vai ao cinema com amigos, você coisa com amigos, sozinho, olha assim. Às vezes eu ia com umas amigas, com uma amiga e tal, com um amigo e tal, mas assim, geralmente eu vou sozinha, eu não tenho nem problema com isso não. Até eu gosto, porque daí eu pego e faço um monte de análise crítica, que é análise psicológica,
que é para entender, né, essa relação dos relacionamentos no filme e tal. E isso me ajuda muito a pensar sobre as relações, refletir sobre as relações. Então, eu gosto porque daí eu posso anotar, pensar, fazer umas análises psicológicas, assim, analisar o filme, entender como as coisas acontecem, como a mente funciona, como as pessoas estão pensando nessa direção, assim, esse enredo. Então, eu gosto de pensar muito sobre isso. Então, até eu nem me preocupo com isso. Eu sei que as pessoas falam assim, né, e tal, mas eu não me preocupo com isso, assim, não. E eu acho que, assim, a palavra de Deus diz que é tempo para todas as coisas, né? E como é tempo para todas as coisas, e a Bíblia fala que é o tempo oportuno. Então, assim, nem sempre a gente vai estar ali fazendo as coisas para Deus, fazendo as coisas certas, sendo boa e tal, e as coisas vão acontecer, assim, do nada para nós. Eu creio que nem diz a palavra de Deus, no tempo oportuno. E qual é o tempo oportuno? Quando houver a oportunidade, porque durante todo o tempo da nossa vida existe o tempo do preparo. Nós nos preparamos, Deus nos instrui, a palavra nos instrui, as nossas experiências, nossa vida com Deus, o nosso conhecimento, nosso crescimento, é tudo de instrução. A gente é instruído, a gente aprende, a palavra de Deus é ministrada, os estudos são ministrados, a gente vai aprendendo. Porque no tempo oportuno a gente vai ter oportunidade. E no tempo oportuno, quando essa oportunidade vai aparecer, eu tenho que estar preparada. Eu não tenho que pensar, quando eu casar, eu vou fazer um curso, eu vou para terapia do amor, eu vou orar pelo meu esposo, eu vou ler um livro do Augusto Cury. Por que você não se prepara antes? Por que você não lê antes? Por que você não aproveita o seu tempo de solteira para você se desenvolver, para você crescer? É muito interessante, isso é científico que eu vou falar assim. E é também espiritual, tá? A física quântica explica, psicólogos explicam, muita gente de muitos e diversos estudos explicam. O que acontece? Nós sempre queremos as coisas, né? Por exemplo, eu já ouvi de pessoas assim, eu quero um esposo, eu quero um marido, eu quero que ele seja bem sucedido, bem vestido, eu quero que ele seja um homem de negócios, quero que ele seja inteligente e eu quero que ele seja rico e eu não vou me casar se não tiver carro, casa, apartamento, negócios e muito dinheiro. E aí eu pergunto, legal, e você tem? Não, eu não tenho ainda, eu tô, né, construindo e tal. Então, sabe, Deus une as pessoas com propósito. Deus une as pessoas que estão no mesmo propósito. As pessoas que têm o mesmo objetivo. As pessoas que têm os mesmos princípios e valores. Às vezes a gente vê pessoas maduras, até já adulto assim, indo um monte de lugar, buscando conhecer pessoas. E aí as pessoas vão, né, saem. Tem pessoas que saem todas as noites, se divertem e tal, tentando encontrar alguém, tentando encontrar uma pessoa, tentando encontrar um amor. Aí a pessoa vai, fica com a pessoa, já vai pra casa, faz um monte de coisa que não deve fazer. Aí a pessoa fala assim, eu quero casar, porque eu sonho com meu príncipe encantado, isso vai acontecer, eu sei que vai acontecer em algum momento, e aí eu tô procurando, que legal que você faz. Então, tô saindo aí, conhecer umas pessoas, toda noite, sabe a Dublin, que tem a Dublin? Eu vou toda noite, é muito legal. Sabe, ali na Padre Chagas, que é um lugar legal, chique aqui de Porto Alegre, sabe, na Padre Chagas, eu vou muito, tem um restaurante mais chique, eu sempre vou ali, é muito legal. E aí você vai como? Às vezes eu vou com um amigo, às vezes eu vou sozinho, mas daí eu aproveito, né, daí eu fico lá, já tiro umas fotos e tal, assim, aí eu fico olhando assim pras pessoas e tal. Você faz isso, que legal. Não, porque eu quero casar agora, né? Eu quero casar, daí eu olho, daí eu me arrumo bem bonita, assim. Aí eu coloco uma roupa bem legal, eu coloco um vestido bem curtinho, e daí eu coloco um decote assim e tal. Legal. Conta mais. Tô gostando de ouvir, é muito interessante. Cara, é muito engraçado. Você quer casar? Não, é porque esse comportamento, essa forma de pensar não é de uma mulher de família e não é de quem quer casar. Eu lamento te informar, você quer uma pessoa rica, empoderada, com dinheiro e tal, e você não tem. Aí você quer tudo isso e você vai lá e coloca umas sainhas e coloca não sei o que e fica lá. Às vezes a gente quer um montão de coisa, né?
E aí, então eu quero um marido rico e tal. Aí você tem, não. Você quer casar? Você se veste assim? Que interessante. Você quer casar? Legal. E lá nas suas redes sociais, legal, eu tava olhando suas redes sociais. Mas você sempre tira foto assim de biquíni? É legal. Não, eu vi você malha. Legal, vi naquela academia lá dos meus clientes lá, tem uns clientes lá na academia. Legal. Acho que você conhece o João lá, o João, Pedro, Paulo, legal lá. Tá. Muito legal. Eu tenho que te contar uma coisa, é que isso não é comportamento de uma mulher que quer casar. Aí assim, você quer casar, o seu comportamento não é. Seu pensamento não é, sua forma de ser não é. Tudo é conectado, tá? Vou falar uma coisa muito séria. Eu falei assim brincando porque acontece, mas agora eu vou falar uma coisa muito séria. Eu espero que vocês entendam. Na física quântica a gente aprende algumas coisas. O universo, Deus, o universo, as suas leis, tá? Aquilo que eu penso, minhas crenças, meus valores e os meus princípios é o que me ajudam a tomar a decisão, é a base da minha decisão. Se eu penso, creio e acredito que uma mulher para casar, uma mulher família, tem que ser de fato uma mulher família, mas aí eu pego e quero arrumar um esposo em um ambiente, não necessariamente não é família, mas, por exemplo, o meu comportamento não é. Por exemplo, botar uma roupa curta, fazer determinado gesto, agir, falar, me arrumar. O que eu quero que vocês entendam? O que é preciso entender? O que é preciso que vocês entendam? Que eu só tenho e recebo aquilo que eu creio. Se eu creio que andar conforme uma mulher que quer casar, e aí com uma saia comportada, com uma blusa comportada, se eu entendo assim, gente, que uma mulher para casar, uma mulher família tem que ser comportada e tal, é porque cientificamente Deus, o universo, as coisas que a gente não vê e que a gente não sabe, funcionam assim. Aquilo que eu creio, que eu acredito é meu hábito de consumo, é o que eu creio. Por que eu tô falando isso? Porque eu não tô falando necessariamente de casamento, eu tô falando de relação, tá? Relação, sociedade, negócio, família, mãe, amigos, conhecidos, vizinhos. Relação, tá? O que acontece? Aquilo que eu penso, aquilo que é a minha fé, a minha crença, os meus princípios, os meus valores, aquilo que eu tenho como certo, como errado, aquilo que eu gosto, que eu não gosto, as minhas escolhas, meus hábitos de consumo. Tudo isso falam de mim, quem eu sou, minha personalidade. Tudo isso faz parte de mim. Se eu tenho determinadas crenças e valores e o meu comportamento é incoerente, não condiz com os meus princípios, com os meus valores, então tem alguma coisa errada. Ou você não entendeu as coisas, ou você quer uma coisa, mas o seu comportamento te auto-sabota. O seu comportamento te sabota. Você quer casar, mas o seu comportamento te sabota. Você quer casar, mas a sua forma de ser, as coisas, como você conduz a sua vida, não diga que você é uma mulher para casar ou família. Então, isso é inconsciente, tá? Você tá lá, né, na sua festa, você se arrumou, tudo. Realmente ser uma mulher assim, realmente ser uma mulher de Deus, tal. Jesus te ama, tudo. Você realmente é uma pessoa boazinha, humilde, simples. Tem um bom coração, uma pessoa que ajuda, é uma pessoa românticazinha, espera o príncipe cantando. Realmente você é boazinha, você é muito boa em tudo, assim. Mas aí, o que que você faz? Você se auto-sabota, porque você não entende como as coisas funcionam. E aí você acha que tá agindo pelas coisas que você quer. Se quer arrumar alguém, você vai e sai pra arrumar alguém. Só que você não tá saindo pra arrumar alguém. Você tá saindo porque você está agindo pelo medo, pelo desespero. Então você tá dizendo que assim não arruma ninguém. Não, você pode arrumar até um montão de pessoas. Mas esse comportamento não é um comportamento que as pessoas levam a sério.
as pessoas, os homens e as mulheres, não vão te levar a sério se você ir assim e agir assim. E se as pessoas não te levam a sério, você não vai conseguir casar. Porque tanto o homem quanto a mulher querem casar com pessoas que querem compromisso, que podem ser levadas a sérios, pessoas bem-humoradas, pessoas imparcial, pessoas mansa, humilde, que sabem conversar, que sabem entender, que sabem ficar na sua individualidade quando é preciso, que sabem ser companheira quando preciso, pessoas que entendem que é preciso ter um bom comportamento, se vestir corretamente, que o nosso valor está no ser, não no ter. Ah, mas então quer dizer que eu não vou encontrar as pessoas assim, dessa forma, nesse lugar? Olha, você pode até encontrar as pessoas. Agora, você disse que queria uma pessoa rica, bonita, chique, inteligente, com dinheiro. Eu perguntei pra você, e você tem? Aí você falou, não, eu não tenho. Aí você se veste de determinada forma. Onde está o seu valor? Duas coisas aí tem problema. Você não construiu o seu valor e você quer se sentir bem em uma base sólida, que não é nem no ser, é pior ainda, que é no ter de alguém que tem alguma base de alguma coisa. Você vai passar a depender sempre disso. E quando a pessoa não tiver e você não tiver, se separa e fica com outro. E se a pessoa também pensa que nem você não tem, então a pessoa não vai querer você, entendeu? Então veja que as coisas não são assim como a gente acha e imagina, tá? As coisas, elas são muito certinhas. O universo e Deus, assim, a física quântica explica, a Bíblia fala da nossa conduta, pra gente ter promessa também, porque veja que a Bíblia fala que nós temos que seguir padrões para receber uma promessa. Se nós não temos os padrões, nós não recebemos. Ah, não, mas todo mundo casa e tem família e tal, e eles não são de Deus, não fazem nada assim, todo mundo faz e todo mundo não é abençoado. Porque se você for ver a relação das pessoas, é muito estranha. A idade das pessoas que não procede, a fase da vida, as pessoas não completam as suas fases de vida, não usam a infância para brincar, não usam a adolescência para aprender, não usam a fase adulta para trabalhar, aí chegam na fase de casar, não tem nada disso aqui, ó, quando lá na adolescência já casaram, não tem nada de estudo, não tem instrução, aí tem um monte de casamento, um monte de coisa, aí a relação, aí você olha, ah, não, mas eu conheço um casal que a pessoa não fazia nada, assim, aí ele olhou para ela, se apaixonou e casou. Legal, mas aí você vai ver, são pessoas que estão doentes, pessoas que estão depressivas, que estão com problema. Ah, mas daí ninguém é perfeito. Não, mas eu conheço um casal que se conheceram na infância e vivem super bem e tal. Não estudaram, não se desenvolveram, estão acomodados. Não, mas tem um casal que assim, ó, é perfeição. Tá, é perfeição? Então, me apresenta esse casal. Se você me falar que eles têm princípios bíblicos, que eles têm valores, que eles se ajudam, que eles passaram por todas as fases da vida deles. Criança que brincou, adolescente que estudou, adulto que trabalhou. Que eles trabalham junto. Que ninguém fica com interesse nas coisas dos outros, mas que eles constroem junto. Tanto o espiritual, quanto o material, quanto a inteligência, o intelectual, o conhecimento, eles constroem junto. Se você me falar que eles têm respeito, que eles têm amor, que eles se ajudam, que eles são muito bem instruídos e não deixam nem um pensamento negativo entrar de um do outro, aquela coisa, vai te trair, você é feia, você é gorda, briga com ele, joga isso nele, fala isso. Se você falar que a mente tá muito protegida, tá muito uma mente de Deus, muito pensando no que é imparcial, no que é reto, de boa fama, se você me falar que esse casal é unido, que realmente eles são unidos por amor, sem interesse, e que eles querem se ajudar e querem crescer, e que eles antes construíram na sua individualidade as suas riquezas físicas, mentais, espirituais, conhecimento, sabedoria, e depois se encontraram e se uniram para compartilhar, para crescer, para multiplicar o que de bom já tinha, para fazer muitas coisas melhores e maiores, que eles se foram unidos por Deus com um propósito, com um objetivo, e que a vida deles super funciona. Cada obra que eles fazem é uma obra imensa. Cada coisa que eles tocam vira ouro. Onde eles pisam, Deus dá para eles. Aí eu vou falar, esse aí é o casal perfeito, legal. Não, realmente esse é o casal perfeito. Parabéns.
me apresenta a eles, tá? Porque isso é de Deus e é assim que funciona. O que eu quero dizer com isso? Se você quer casar com um homem rico, bonito, que tenha dinheiro, que tenha isso, que use técnico, que seja de negócios, você tem que ser essa pessoa, porque ninguém atrai aquilo que não tem, ninguém atrai aquilo que não construi. Se você construir ética, caráter, moral, se você construir a sua fé, firmar os seus pés na rocha, se você for uma pessoa que está solteira e parar de ficar por aí procurando pessoas e se focar em construir o seu material, o seu espiritual, o seu mental, o seu material, construir o seu negócio. Quais são os seus sonhos antes de você querer alguém que tem os sonhos dele? Você tem que querer viver os seus sonhos, você não tem que viver os sonhos dos outros. Mesmo que um dia você vai casar e vai compartilhar algumas coisas, tá? Então, assim, um casamento não pode ser para mais e menos. Mais um e menos um, o que dá? Zero. Outro dia aconteceu uma coisa muito estranha, né? Que eu tava pensando aqui, assim. Tava pensando, depois veio muito de matemática na minha cabeça. Eu falei, nunca entendi na escola pra que a gente usa o mais com menos. Porque mais um menos um dá zero. O que faz com isso, né? E aí eu entendi. Entendi quando a gente fica orando, assim, às vezes em coisas negativas e se passam por imagens, revelação, como se fosse de Deus e não é. E aquela imagem parece que luz, parece que bem claro e tal, mas é cheio de negatividade. E aí eu entendi assim. Pessoas boas que oram verdadeiramente estão na presença de Deus, quando produzem algo, uma imagem, um pensamento, uma meditação, isso chega a alguém, isso de fato é bom, então isso seria o mais um. Realmente chega lá, acho que o pensamento positivo, a pessoa fica bem, porque isso veio de alguém que de fato era uma árvore boa, que dava um bom fruto, que faz o bem, que produz. A pessoa realmente era boa. Agora a gente vê muito isso nas pessoas que são falsas e que não são, né? Porque assim, a gente sabe, a gente que é de Deus, a gente sabe o que é o que não é, tá? Não é revelação nossa, porque a gente sabe, a gente estuda, a gente tem consciência, a gente tem Deus, a gente tem o Espírito Santo, a gente sabe. Então, e o que acontece quando alguém vem, fala alguma coisa na sua vida, na sua mente, ou manda um pensamento, ou manda uma ideia, ou uma meditação, ou alguma coisa, ou às vezes acontece também de eu estar orando assim, vi um monte de imagem, tá? Imagem, cara, as flores, coisas bonitas e tal, e quando termina a oração eu fico muito mal. Claro, porque aquele pensamento parecia que era bom, mas foi enviado por alguém mal e a carga negativa é muito pesada, então você se sente mal. Aí eu entendi por que mais ou menos. Quando alguém bom, de fato, de Deus, na luz, produz alguma coisa boa e aquilo chega até você, fica positivo. Mas quando aquilo tá disfarçado, que é bonito, que é bom e positivo, produz um monte de coisa boa, mas por trás daquilo é ruim, é negativo, tem uma intenção, tem uma carga emocional, tem alguém que é mal, que tá por trás daquilo, você recebe o negativo. Então, por isso que a árvore mal, ela dá um mau fruto. O mau fruto, você não pode utilizar. Imagina uma árvore com frutos podres. O que você faz? Você põe fora. Uma árvore com frutos bons, você se alimenta. Se você pega uma árvore com um fruto podre e você acha que tá bom, e você vê visualmente ele tá bom, e você come, mas ele estava estragado, você vai ficar mal, vai ficar doente. Assim são as pessoas que verdadeiramente são o fruto bom e o fruto ruim. Quando algo de Deus bom chega, a gente sente amor, a boa emoção, os bons sentimentos. Quando a pessoa verdadeiramente está perto, fala, fica com a gente sente as coisas boas. Mas se tem aquele que fala para saber, mas fala ali depois fala mal, mas fala da pessoa para depois condenar, mas fala uma coisa legal e às vezes eu acho tão interessante, porque até brinca com a pessoa, né? Ai, que lindo, você vê que legal, mas aí sai dali, começa a falar mal, já pensa coisas negativas. Quando vai fazer uma coisa, fica o dia inteiro pensando na pessoa, só coisas negativas, está aí mandando coisas ruins pra pessoa e aparentemente a pessoa é boa. Mas não é, a árvore é ruim, faz obras más. E aí quando vem uma coisa um pensamento ou coisa que parece que é bom da pessoa, você sente a negatividade, você sabe que não, a árvore não era boa, porque senão eu me sentiria bem, e se eu me sinto mal porque a árvore era ruim. Então são coisas que acontecem assim, tá? Então, gente, a gente tem que estudar e tem que buscar conhecimento, tá? Assim, eu só atraio, tá? Não tem mais exceção, não. Eu só atraio aquilo que eu sou. Então, se você é solteira, saiba que há um tempo oportuno
Quando tiver uma oportunidade, daí Deus te insere nesse contexto e você encontra alguém e vai ser de Deus e vai ser bom e vai acontecer. Agora, não é de se preocupar em sair por aí, vou procurar, vou achar, vou aqui, vou ali. Não, isso não deve acontecer. Se você estiver trabalhando, fazendo um projeto, alguma coisa, estiver com pessoas, conhecer pessoas, estiver num monte de pessoas, automaticamente, naturalmente, Deus, isso é uma oportunidade. Deus vai inserir essa pessoa no seu contexto social, no seu projeto, nas suas coisas. Daí vai acontecer. Isso é um processo natural, fluxo natural da vida. Daí é de Deus. Agora, forçar. Ai, eu vi uma pessoa, eu vi todo dia. Ai, peguei, fui ligar pra pessoa. Ai, vou não sei o que. Ai, vou na casa. Ai, eu pedi pra alguém me apresentar. Ai, a minha irmã, meu amigo, meu primo, tem um montão de gente. Me apresenta, me apresenta. Aí vai lá e fica. Ai, olha aqui, vocês não viram, não? Ai, eu tô transparente, invisível. Ninguém olha pra mim. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Por que ninguém olha pra mim? Olha, eu não sei por que ninguém olha pra você. Mas não é questão de olhar ou não olhar. Porque o que nós temos que ter em mente é qual é a nossa fé, no que a gente acredita, porque a gente tem que ficar naquilo que a gente aprendeu. Então, ficar correndo por aí e tentar ganhar, conquistar um monte de coisa, ao invés de olhar para nós e ver o que nós construímos. Ah, você quer um homem lindo, maravilhoso, rico, com carro e tal, né? Mas você não tem carro, não tem marido, não tem carro, não tem a casa, não tem nada, né? Você acha que você vai conseguir? Você não vai conseguir. Porque a gente só atrai aquilo que a gente tem. Se você tá solteira, então, o que você tem que fazer? Se você quer atrair esse tipo de homem, eu não sei se é ruim ou se é bom, tá? Mas se você quer atrair esse tipo de homem, então você tem que, nesse momento solteira, se focar nos seus estudos. Trabalhar, se iluminar, expandir sua consciência. Se esforçar. Ser mulher rica que tem a casa, que tem um carro, que é independente, que depende só de Deus, que tem interesse emocional, que tem sabedoria, que tem maturidade, que sabe se vestir bem, se arrumar bem, que é um marido de negócios, que se veste bonita, que tem um perfume, que tem virtudes, que tem qualidades, enfim, um montão de coisas. Aí você tem que se focar nas suas coisas. O que você gosta? Você tem faculdade? Você já estudou? Tem um curso? Você tem uma profissão? Então você vai buscar se desenvolver. Qual é a sua profissão? O que você gosta de fazer? Se desenvolve nisso. O que você acha que você tem que melhorar? Você acha que tem que aprender a se comunicar melhor, ter menos medo, não agir por desespero, confiar mais? Desenvolve isso. Você tem talentos que muitas vezes você gostaria de ter feito, tocar um instrumento, cantar. Você gosta de cantar e você gosta de dançar e você nunca faz isso. Porque toda vez que você faz isso, alguém te repreende e fala que isso não é de Deus. Faça isso sozinho no seu quarto. Você quer ser grata, mas não consegue, porque o seu ambiente, todo mundo reclama. A gente não pode dar por todo mundo, a gente tem que ter os nossos pensamentos e nós temos que ter as nossas crenças, princípios e valores bem definidos, porque senão qualquer ideia, qualquer pensamento alheio vem até nós e nós acabamos dando acesso, nós acabamos saindo daquilo que é nosso, da nossa essência e achar que fazer o que todo mundo faz atrai alguma coisa. Aí você vai ver os casamentos que atraem alguma coisa, você vai ver que atrai muita coisa, mas não atrai nada que é bom. Não, mas os meus vizinhos estão todos casados. Assim, aqui onde eu moro todo mundo é casado, até as minhas jovenzinhas, todas elas têm filho. Assim, eu quero ser mãe e ter filho, mas eu não acho que seria interessante eu ir ali na casa do meu vizinho, de repente, e conversar com ele. Por que eu falo isso? Porque isso acontece muito. Toda vez que eu saio, ou vou ver meus clientes e tal, ficam uns pensamentos ali, uau, que legal, olha, eu achei de merecer a sua esposa e tal. Eu falo assim, não pode. E aí a gente sabe o quê? Que são ideias, pensamentos, sugestões dos outros. E daí você fica assim, nossa, tá insistindo muito, eu acho que tem algum problema ali. Porque se não tivesse problema, as coisas iam acontecer, eu conversar com a pessoa ia acontecer, mas as coisas, os pensamentos insistem muito. É que nem quando a gente tá aqui trabalhando e fazendo um montão de coisa. Já aconteceu isso comigo uma vez, tá? Tava aqui trabalhando, fazendo um montão de coisa, né? Trabalhando na internet, um montão de coisa. E isso sempre acontecia na quinta-feira, né? Que é da terapia do amor. Porque será? Quer dizer, eu já quero namorar com você. Eu falei assim, Deus, que saco isso. Mas que tanto essas pessoas querem casar e namorar. Aí Deus falou, explicou um montão de coisa. Aí eu falei assim, legal, eu também quero casar. E ficou nisso. Eu voltei para minhas coisas, comecei a trabalhar, daí aqueles pensamentos não vieram mais. Mas o que era isso? Eu estava focada, trabalhando, produzindo, e aqueles pensamentos estavam sendo atraídos. Duas razões, porque as pessoas tinham que estar trabalhando e produzindo para elas também crescerem.
e não ficar só esperando. Porque tem muita gente que fica esperando, eu quero casar rico, mas não tem nada disso, você não vai atrair aquilo que você não tem. Ninguém que tem uma fé cristã vai atrair, por exemplo, um homem que não é, que no mínimo aceita Jesus. Por quê? Deus mesmo trata de apartar. Já aconteceu muito, tá? Das pessoas se aproximarem de mim, até às vezes mandar artes ali, falar um montão de coisa. E eu falava assim, Jesus te ama, você vai servir Jesus. Não, você tem, Deus tem uma grande obra na sua vida, você tem um chamado. Geralmente eu falava, você tem um chamado e tal. Ligeirinho, as pessoas iam embora, gente. Não, eu gostava de ver que é assim. Eles pegavam um vídeo da TV, da internet, sei lá, da sexta-feira, né? Que é dia de libertação, né? Repreendendo os demônios. Aí se mandavam. Não me procuravam mais. Então, assim, quer saber se a pessoa é de Deus? Então, assim, gente, quer saber se você tá numa relação boa, numa coisa boa, entenda que Deus mesmo encaminha, tá? Porque se você pegar essas pessoas que querem rir de você, que não querem nada sério, eles vão ficar assim, pegar uns vídeos da sexta-feira e mandar lá o vídeo do bispo lá, expulsando os demônios, sexta-feira, pra ver se aí, né? Você não quer nada comigo? Então vou te mandar esse negócio que você vai ficar pensando, imaginando aquele vídeo, daí quando você pensar e olhar, daí os demônios vão tudo pra sua casa e daí você não vai mais trabalhar, você vai ficar perturbada. E daí quando você for lá na igreja, na quinta-feira, na terapia do amor, eles vão dizer pra você, não fica com essa, porque ela tem que se libertar, manda ela na sexta-feira, depois você casa com ela. É muito engraçado isso, né? Mas é mais ou menos esses treinos que ficam pra lá e pra cá. E se eu vou na sexta-feira, mas, gente, não, alguém, né, pensamentozinho aí. Não, veio o pensamentozinho. Se eu vou na sexta-feira é dia de libertação, né? Mandar tudo embora, né? Gente, sexta-feira é o dia que eu faço jejum o dia inteiro. Dia inteiro. Aí hoje é sexta-feira, gente. Deixa eu fazer meu jejum aqui. Hoje eu vou pra igreja. Sabe o que acontece? É muito legal. Quando eu chego de noite. Não, hoje não precisa, não. E quando seu Deus, a igreja tá limpinha, aí sabiam que você viria. Então, sexta-feira é dia de jejum, gente. Você trabalha no altar aí, expulsando demônio. Jejum, oração e a palavra. Mas e a pessoa que porventura não está bem? A pessoa que não está bem tem que fazer também jejum, oração e palavra. Tem que guardar e praticar os mandamentos de Deus, tá? Tem que ministrar, aprender Deus, deixá-los entrar. A Bíblia diz que quando Jesus Cristo chega a transformação. Jesus Cristo vos libertou, verdadeiramente sois livres. Eu vejo muito assim, às vezes, orando, ele fica, sai, e eles não saem. Sabe por que eles não saem? Porque alguma coisa na pessoa dá legalidade. Algum comportamento, algum erro, alguma corrupção, algum medo. Geralmente, o medo, eu vejo que o medo dá muita legalidade. Por que é o medo? O medo não necessariamente a pessoa é má, rouba, não necessariamente a pessoa está no pecado. Mas o fato de falar que a pessoa é aquilo que ela não é, ela acaba inconscientemente ficando com medo. Medo que fale, medo que critique, medo que diz, medo que aconteça. A pessoa fica muito com medo que aconteça. Se a pessoa tem medo, isso dá muita legalidade. Se a pessoa nem tem o mal, não faz nada, mas a pessoa fica muito com medo. Então, tem que ficar na palavra, tem que ler, tem que buscar estar sempre com as vibrações positivas, tá? Assim, orar, meditar, fazer as coisas certinha, não falar mal de ninguém, não falar mal do pastor, não falar nada. Outra coisa, você vai à igreja, você tem que orar com o seu pastor e você tem que orar pelo seu pastor. Sabe por quê? Porque as coisas, elas nos atacam, às vezes tentam nos separar. Se você é com o seu pastor, tá na sua fé, e isso é independente, tá? Você pode, por vezes, querer fazer o voto que ele mandou, querer fazer o propósito, não. Você pode sim ou não, mas você não pode ficar falando essas coisas contrárias, porque as coisas que são contrárias à fé é exatamente aquilo que você faz, se atrai. Então, se você não concorda, você não vai atrair. Sabe o que vai acontecer? As coisas, elas tentam muito nos isolar, sabe? Nos isolar, assim, criam coisas, problemas, você tá doente, realmente tá na cama, não consegue sair, você tá ali orando, e você não consegue resolver o seu problema sozinho. Aí você liga o rádio, põe lá na oração, põe na TV,
e você não consegue resolver. Aí você coloca lá para orar com o bispo e tal, e você não consegue resolver. Sabe o que acontece isso? Quando você não ora pelo seu pastor, você está contra ele, tem que os seus bloqueios mentais. E daqui para lá e de lá para cá, porque a fé não é a mesma. Então ela não alcança. A vibração, o pensamento não alcança. E daí o que acontece? A igreja está orando lá, você pede para alguém colocar o seu nome na oração, você está orando, e você não consegue, você fica cada vez pior, a oração não chega. Por que a oração não chega? Porque criou bloqueios. A sua fé não é mais a fé do seu pastor, porque você falou dele. Então toda vez que a gente fala mal de uma coisa, critica alguma coisa, a gente está dizendo que condena, que a gente não quer, que aquilo é ruim, que aquilo é mal. Se aquilo é ruim e mal, você não recebe. E às vezes a gente está tão mal que realmente a gente não consegue sair da cama, nada, a gente precisa que alguém venha até nós orar, e ninguém vem. E aí a oração que a igreja faz só chega, né, por meio dos anjos de Deus, se nós estivermos na fé. A fé é luz. Se eu tiver fé, eu traio tudo que é bom. Se eu não puder resolver qualquer coisa, a oração vem até mim. Quando o pastor estiver orando lá na igreja, os dias que não tiver, eu vou estar inserida naquela oração. Se eu faço bem, se eu oro pelas pessoas, se eu oro pelo meu pastor, pela igreja, tenha certeza que sim. Tenha certeza que sim, que quando ele estiver orando e você precisar, tenha certeza que quando você precisar, Deus vai mandar alguém. Aí já aconteceu uma vez eu precisar, e Deus mandar uma menina orar aqui comigo na minha casa, e ela disse que Deus me revelou pra ela, mostrou direitinho assim o rosto e tal, e ela disse que me via assim numa cama, amarrada. Sabe aquelas camas que a pessoa fica toda amarrada assim? Ela disse que me via assim numa cama, amarrada. E Deus enviou ela pra mim orar e tal. Na época eu já estava fazendo o meu curso da pós, que é o livro esse que eu estava desenvolvendo, e eu comecei a desenvolver o livro e comecei a falar das coisas de Deus, da verdade e tal, e desse processo criativo e tal, e eu comecei a sentir que aquilo ficava muito pesado e tal. Aí eu consegui finalizar tudo, fiz, mas eu senti realmente essas coisas de condenação, sabe? Você é mal, você não pode, isso não é legal, isso não é de Deus, fazer, por que você não desiste de tudo e tal? Eu sentia muito aquilo, assim, sabe? E realmente ficava essas questões espirituais, assim. E aí a menina veio e orou e tal, e a gente ficou, depois a gente ficou legal, eu fiquei bem e tal, depois logo eu fui batizada no Espírito Santo, nas águas, daí eu recebi o Espírito Santo e tal, aí eu comecei a trabalhar para Deus, fazer a obra, daí depois eu fui estudar teologia, e eu fiquei daí 2015 todinho, só lendo a Bíblia, só estudando, e depois, não vou falar, né? Daí eu falo um negócio, não vai. E aí Deus me levantou assim, sabe? Então foi muito legal, muito interessante. Então assim, se a gente estiver conectado com Deus, na verdadeira fé, com sinceridade, sem falar mal de ninguém e trabalhando para Deus, as coisas vão acontecer. Então assim, hoje eu sou intercessora de oração na igreja, eu oro muito, e sim, toda vez que eu vou na igreja, eu oro pro pastor, e quando eu tô em casa eu oro, né? Insiro todas, né, as pessoas nas minhas orações. Já aconteceu sim de eu orar. Certa vez eu orava aqui, tá? Certa vez eu orava aqui em casa, agora faz pouco tempo isso. Eu tava orando aqui, daí eu orei na rádio, orei com o Renato Cardoso e tal. Aí depois, outro dia eu tava orando, e eu tava orando com uma rádio, com uma pessoa que eu não sei, eu não conheço, uma pessoa da libertação, a voz da libertação, era um pastor, creio que era um ancião, porque na Deus e Amor eles são todos anciões, assim, né? E outra vez eu tava orando com o meu pastor na igreja, com o pastor na igreja, da minha igreja, que outra igreja, eu tava orando com o pastor da igreja, que é outra igreja, que é outro pastor, que daí é mais assim, uma igreja mais rígida e tal. E eu tava orando, quando eu chego eu sempre oro, e quando eles sobem pra orar, assim, né, no altar, eu sempre oro, e quando eu vejo algumas coisas assim, eu já vou orando pra aquelas coisas não ficarem assim, senão termina a pregação, e em vez de a gente ficar bem, a gente fica mal, né? Eu tava orando e tal, e aconteceu isso com essas 3 pessoas. Eu orava, um foi de madrugada, tava já até dormindo, assim, o outro tava na igreja, e o outro tava na igreja, e o outro tava em casa, tava na cozinha, assim, fazendo alguma coisa. De repente tava orando e tal, e eu vi aquele monte de inconscientes, com pedras e paus, apedrejando, assim. Aí eu falei, nossa, que é isso? Daí eu comecei a orar, e repreender os demônios. Daí eles foram saindo, daí saía, né, no caso de que estavam próximos a mim, saía assim, saía do pastor, saía ali, saía das pessoas, saía do pensamento, saía da cabeça das pessoas, saía aquelas coisas. Mas por que isso acontecia? E por que isso acontecia? Porque a gente estava na mesma fé, estava se aceitando. Mas se eu não tivesse a mesma fé, eu ia fazer o quê? O bispo Renato deve ter algum problema. Essa igreja, eu acho que não é de Deus. Não, mas aí eu orei com a outra igreja, mas eu acho que aquele pastor estava no pecado. Não, mas eu também orei com aquele. Não, mas eu estava lá na igreja. Não, mas eu conheço aquele, tá sempre de jejum ali.
que estranho, mas eu também orei com uma pessoa que não conhecia e aconteceu a mesma coisa. Se eu pensar que o problema é a igreja, o problema é o pastor, porque o pastor falou, se eu começar a colocar coisa na minha cabeça, começar a usar de maledicência, sentimento negativo, emoção negativa, começar a falar que a pessoa é isso, que a pessoa é aquilo, e começar a falar que a pessoa falou isso, que a pessoa é mal, sei o que, aí vai acontecer exatamente o que o mundo espiritual quer, nos separar. Aí quando eu oro aqui, a oração não chega lá. Quando eu oro lá, aí quando as pessoas estão isoladas e não tem ninguém por orar por elas, aí o inimigo da nossa alma vem e faz o quê? Nos abate. Daí a gente não consegue mais se levantar. Então tem que orar pro seu pastor. As igrejas, só aquela igreja do Profetas tinha intercessores de oração, que era assim, o pastor ficava lá e um montão de obreiros orando no altar. As outras igrejas não tem, isso é um erro gravíssimo, porque quando o pastor está pregando lá, gente, eu já vi essas setas, essas energias, os demônios sendo jogados, assim, aí cai no pastor, cai ali, eu vejo às vezes o pastor fica sendo puxado, assim, pelas correntes energéticas e tal, e às vezes, que são os demônios, na verdade, o que acontece? Eu falo pela física quântica e tal, mas assim, os demônios são energias negativas e nós somos energias de Deus. Então, Deus conosco, nós somos energias positivas e os demônios são energias negativas. Então, esse choque de energia cria isso. Se nós tivermos muito negativos, depressivos, maledicências, muito que fala mal das pessoas, nós ficamos negativas. Daí, a negatividade também. Pessoas que murmuram, que guerreiam, que gritam, que xingam, que reclamam, que estão no pecado, fazem um monte de coisas negativas, assim, falam mal, atraem demônios, porque a vibração deles, eles são negativos e acaba atraindo. O pensamento tem vibração e atrai. Você é luz e atrai a luz, ou você é trevas e atrai as trevas. Então, se você ficar muito negativa, murmurando, falando, reclamando, você acaba atraindo essas coisas negativas para você, para sua casa. Se sua casa fica cheia de coisa, você tem que chamar a igreja inteira para orar por você, né? Então, é por isso. Então, eu acabei vendo essas questões, pareciam que estavam jogando, batendo pedra e coisa e tal, e eu achei muito estranho. Daí eu orei, repreendi os demônios, repreendi, daí caiu. E na igreja eu tinha orado pelo pastor. Então, quando eu vi aquilo acontecendo no pastor, e aquilo me viu, porque eu tinha orado pelo pastor, eu orei por ele. Quando eu vi aquilo e aquilo me viu, daí aquilo parou. Estava assim, como se fosse pau e pedra, mas na verdade estavam mandando demônios, pensamentos, coisa e tal. De repente, aquilo ficou assim. Aí eles pararam, eles foram embora. Então, são coisas que a gente tem que prestar atenção, tá? E tem que ter intercessor de oração, sim, no altar, sim, porque o pastor lá tá falando um montão de coisa. Daí, assim, pela linguística, a gente tá falando um montão de coisa. O que o pastor tá falando, dentro do contexto que ele tá falando aquilo ali. Só que a linguística isolada, palavras negativas isoladas, atrai essas coisas. Então, se tiver alguém orando, aquilo vai repreender, porque o pastor tá falando uma coisa, tá pensando uma coisa, mas ele tá repreendendo, daí vai sair, entendeu? Pra não terminar o culto, não terminar de orar, e aí a pessoa ficar toda mal. Daí a pessoa vai, de noite, vai dormir em casa, tá pior. Aí quando a casa da pessoa tá pior ainda, a pessoa vai na igreja e fica pior. Daí não adianta a libertação. Então, assim, o processo de libertação é jejum e a palavra, e a pessoa tem que ficar na palavra. O comportamento tem que ser um comportamento de Deus, senão os demônios não vão embora. E se ficar muito negativo, eles ficam ali mesmo, entendeu? Então tem que ter essas questões, e nós, seres humanos, nós comunicamos pensamentos, nós temos energias, pensamentos, carga emocional, tudo. Se a gente ficar pensando coisas ruins ou negativas, doutor, ficar muito negativo, se a gente vier conversar, ajudar, falar alguma pessoa, fazer alguma coisa, e inconsciente a gente vai estar mandando esse peso, essa dificuldade para as pessoas também. Daí é responsabilidade nossa de cuidar de nós, para que nós possamos não prejudicar o outro, ajudar o outro e ser transformador na vida do outro. Não aquele que limita, mas aquele que ajuda a fazer o crescimento, tá? Outra coisa que eu queria falar, que eu estava falando aqui, na verdade, antes era de livros, né? Então a gente vai falar um pouco de livros, porque a gente vai falar aqui um pouco de livros, tá? Porque eu vou falar um pouco de negócios, tá? A ideia nem era que eu ia falar isso aqui, acabei falando, eu não sei por que acabei falando de outras coisas, assim, né? Comecei com gratidão e terminei falando isso, né? Mas algumas coisas assim. Deixa eu contar pra vocês uma coisa. As crenças, tá? As crenças, no que a gente pensa, no que a gente acredita. Melhoram o nosso conhecimento ou enterram o nosso conhecimento, tá? Nós somos empresários, homens, mulheres de negócios, ou empreendedores, enfim. Não tô falando aqui de quantidade, nem de DAS, nem de imposto, nem de qualificação lá na Receita Federal, tá? Não tô falando nada disso aqui. Eu tô falando que nós temos algum negócio, trabalhamos com algum negócio. É muito importante que as pessoas que trabalham com negócio estejam relacionadas com as pessoas que estejam no negócio e que elas se ajudem, tá? Networks, vídeos,
compartilhar coisas legais, ensinar, isso é muito importante, né? É importante a gente estar conectado, porque se nós nos conectarmos com pessoas que edificam, que estão para cima, que estão sempre fazendo coisas legais, que tem novidades, que a gente quer comprar aquela joia, que a gente quer comprar aquela roupa, que a gente quer se arrumar assim, quer fazer várias coisas legais, isso vai ser muito bom, isso é muito legal, tá? Se a gente ficar conectado com as pessoas que não tem nada, a gente sempre vai ouvir, ai, mas isso não dá dinheiro, mas isso nunca funciona, ninguém tem, isso fecha, mas isso é errado, ninguém, todo mundo faz, isso todo mundo vende. Então a gente não pode estar conectado com quem não tem negócio, tá? Já começa por aí. Então eu vou falar um pouco de livros, tá? As crianças enterram nossos livros. Outro dia eu estava já dormindo e a minha irmã estava na igreja. A minha igreja é uma, da minha irmã, que é obreira, é outra, e da minha outra irmã é outra igreja. Então são 3 igrejas diferentes. E a minha irmã estava na igreja orando. E as meninas são minhas amigas e eu sou amiga de todos os crentes, tá? Que nem diz o pastor lá, eu sou de Jesus. Então a minha igreja é Filadélfia, eu sou de Jesus. Então eu sou amiga de todos os crentes, tá? E nunca ninguém vai me ver falando mal de ninguém, porque eu sou de Jesus, eu sou de Deus e Jesus não fala mal de ninguém, até porque isso na palavra dele ele condena, e se ele condena e eu sou de Jesus, eu condeno também, não quero isso pra mim, tá? Então as meninas estavam lá na igreja e as meninas são assim, elas são mais simples, mais humildes, tá? Cada pessoa tem um caminho, cada pessoa tem suas prioridades. Eu conheço as meninas, tá? As meninas, elas são mães de famílias e elas cuidam das suas casas, assim, elas têm um ministério, e aí elas fazem bastante ação pra Deus e coisas assim pra Deus e tal, mas elas não são assim, elas estão lendo livros, estão fazendo faculdade. As meninas até eu acho que elas não, nenhuma tem faculdade, se eu não me engano, tá? Não sei certo, mas eu acho que nenhuma delas tem faculdade. Então essas meninas não têm faculdade, elas não escreveram nenhum livro, elas são simples, humildes, elas visitam as casas, elas oram pelas pessoas, elas jejuam, elas oram, elas pregam, elas têm o grupo de louvor, elas louvam, adoram, elas dão comida para o morador de rua, elas têm lá suas ações, os seus projetos, mas realmente elas são meninas bem humildes, assim, elas cuidam das suas famílias, têm as suas casas e trabalham em empregos normais, assim, de segunda a sexta, segunda a sábado, domingo, e tem a sua família, tem o seu sustento, uma coisa simples, nada demais, nada exagerado. Mas aí as crenças delas são em Deus, igual a minha, só que elas se limitaram. Não que elas são obrigadas a ter lojas e negócios, não. Só que todos nós temos muito potencial e muitos talentos e muitas habilidades, mas eles só aparecem à medida que a gente vai usando. Deus não dá tudo, tá? Não são todas as coisas. Se eu quisesse aqui ser tocar violino, ser cantora, ser música, ser artista, eu seria tudo que eu quisesse, porque eu tenho tudo isso pra ser. Todos nós temos. São infinitas possibilidades pra aprender e pra crescer, e tudo de bom a gente tem. Que nem diz a Bíblia, é Deus, né? Eu sempre falo assim, meu pai é Deus, e ele é o dono do ouro e da prata. Toda abundância está com ele e eu tenho tudo isso. E a física quântica comprova isso. Nós temos tudo isso, nós temos todas essas capacidades e talentos, mas assim, se eu não estudar, se eu não trabalhar, se eu não me desenvolver, se eu não buscar coisas novas, eu posso enterrar o meu conhecimento, tá? Por exemplo, eu sou formada. Se eu não quisesse trabalhar, se eu quisesse só servir a Deus, poderia servir, eu ia ser abençoada, e salvação poderia, mas eu estaria enterrando o meu conhecimento. Isso para Deus é bom ou ruim? Eu acredito que é ruim, que é muito ruim, porque assim, tem pessoas realmente muito humildes que não têm nenhuma escolaridade, e é muito bom que elas evangelizem e aprendam muito de Deus, né? Tem os seus negócios, tem a sua família para cuidar, são pessoas realmente muito humildes. Mas se Deus já me deu a oportunidade de estudar, e eu tenho bastante conhecimento, eu sou formada em moda, eu não tenho só conhecimento de moda, eu tenho muito conhecimento. Eu não posso enterrar o meu conhecimento, porque Deus pode me usar como instrumento na mão de Deus, muito mais com o conhecimento que eu tenho, e ajudar, iluminar, libertar pessoas muito mais do que eu achar que só ficar indo na igreja orando e orando pelas pessoas eu vou poder ajudar. Então assim, a Bíblia diz que Deus, se eu acreditar em Deus e Jesus, eu farei grandes obras e farei ainda maiores, e eu acredito que é muito verdade isso. Claro, para fazer grandes obras, Deus tem que ter Jesus, e tem que ser obras corretas, né? Obras honestas, obras conforme a palavra. Mas grandes obras exigem de nós muita disciplina e muita disposição. Agora, quem que dá disposição e ânimo e coragem e disciplina? Deus. Então eu só consigo fazer grandes obras se as minhas obras agradarem a Deus, e se for de Deus, daí Deus faz para eu conseguir. Mas para que eu consiga fazer, eu tenho que querer. E eu tenho que estudar. Então,
tem coisas que acontecem assim que a gente fica muito conformada, que a gente fica muito, não, tá tudo bem, eu já terminei, e eu não gosto muito de ler, assim, eu tenho pessoas mais próximas que não gosto muito de ler, eu gosto de descansar mais. Eu não gosto muito de estudar, eu gosto só da palavra de Deus, eu estudo a Bíblia, assim, tal. Legal, interessante, eu acho que Deus usa as pessoas, cada uma na sua posição. Por exemplo, ali na Bíblia fala de Lucas, fala de Marcos, fala de Pedro. Por exemplo, Pedro era pescador. Deus disse que ele ia ser pescador de almas. Deus ia usar ele onde ele estava. Lucas era médico e Deus ia usar ele como médico de alguma forma. Então, nos nossos dias atuais, mesmo que assim não seja necessariamente uma pessoa que vá na igreja, um pastor, um bispo, uma obreira, nós temos sim muitas pessoas de Deus trabalhando na medicina, na moda, em muitos lugares. E essas pessoas não necessariamente pregam Deus assim, falando e tal, mas no seu comportamento, nas suas atitudes, nas suas crenças, né? A gente vê que um médico, quando ele se forma, ele tem lá o que ele tem que fala, que ele fala assim, que ele diz, não, eu vou cuidar das vidas, alguma coisa que eles falam, eu vou cuidar das vidas, alguma coisa que eles falam assim pra Deus, se eu não me engano, eles colocam a mão na Bíblia, eu acho, no direito também assim, né, eles colocam a mão na Bíblia e falam de se comprometer, missão, alguma coisa assim. E até no próprio lugar lá no Juízes tem a Bíblia, assim, que eles colocam a mão pra falar a verdade e não mentir, né? Então, são coisas assim que Deus nos usa, cada um na sua profissão. Eu posso ter pregadores trabalhando em algum lugar, bispos, pastores, evangelistas, mas é possível assim que nós temos muitas pessoas que servem a Deus com seu conhecimento, com a sua cultura, com a sua crença, com seu conhecimento, com seu estudo. É muito provável sim que muitas pessoas em diversas áreas, no seu conhecimento, estão sendo instruídas por Deus para ajudar, para iluminar, para ajudar o lugar a crescer, para progredir. Então, a gente não pode enterrar o conhecimento. Eu tenho estudo de moda, tenho muito conhecimento, mas tenho muitos outros conhecimentos. E eu creio que Deus pode me usar muito mais com o conhecimento que eu tenho do que só assim fazendo a obra. Que Deus pode me usar muito mais falando de diversas coisas, como negócio e profissão, porque daí as pessoas aprendem na prática e aí também eu posso atingir muito mais pessoas, não só as mais humildes que vão na igreja, mas também pessoas que nunca entenderam de Deus porque acham que Deus não está no negócio, ou Deus não está na prosperidade, que é o contrário, Deus está na prosperidade e nos negócios. Deus é abundância, tá? Prosperidade é promessa e só tem prosperidade de quem tá trabalhando para Deus com a promessa. Aí você vai dizer, não, mas tem gente que não tá bom, mas daí tem que deixar essa pessoa no caminho dela, porque cada um de nós é recompensado conforme as nossas obras. Daí eu não falo para aqueles que não fazem, eu só sei que quem realmente tá recebendo a promessa de bênção, prosperidade, saúde, casamento e tal, é quem realmente tá na palavra. Mas tem muita gente solteira, tem o tempo oportuno, Deus vai né, mostrar o poder dele. Agora, a gente não pode ficar olhando pros outros e nem ficar comparando nem nós com os outros, nem os outros com nós, nem comparar nenhuma situação. A gente tem que ficar muito no que a gente aprende e entender como as coisas de Deus funcionam. Agora, eu acredito que Deus ele pode me usar muito mais nas coisas que eu sou, que eu tenho no meu conhecimento, do que só ali na igreja. Eu posso atingir as pessoas com conhecimento de Deus, ou convencer as pessoas a converter da fé, ou da mudança, transformação dela, mesmo sem falar nada. Pelo simples fato de ter atingido a iluminação, ter bons pensamentos, estar sempre meditando, ser honesta, ser sincera com as pessoas podem confiar em mim, as pessoas podem crescer no trabalho, seja em algo para fazer, qualquer coisa, sabe? Eu sei que eu sou confiável e as pessoas podem confiar e eu posso ajudar as pessoas. Então isso é Deus, sabe? Fazer essas coisas que são retas, que são... Eu ser uma pessoa que é honesta, que é reta, que é justa, que faz as coisas certas. Sabe, o nosso comportamento ele fala muito mais do que a gente. Geralmente eu chego num lugar para fazer alguma coisa, comprar alguma coisa e as pessoas estão num comportamento. E quando elas se aproximam de mim, ligeirinho elas mudam positivamente, você sai correndo, faz mais, ficam mais espontâneas, elas fazem coisas legais, elas atendem, elas ficam mais dinâmicas, mais rápidas, sabe? Então isso é ter Deus, é você conseguir transformar mesmo sem você dizer nenhuma palavra. Mas eu acredito que Deus nos usa no conhecimento e o conhecimento a gente não pode enterrar. Se Deus te deu, e Deus fala na Bíblia, Deus fala de ciência e de conhecimento. E se Deus te deu a oportunidade de estudar, fazer faculdade, de ter conhecimento, você tem que aproveitar. Você não pode enterrar os seus talentos. Você tem que aproveitar. Eu vou ensinar, eu vou fazer um vídeo, eu vou fazer workshop, eu vou ajudar os povos a fazer uma ação solidária. O meu negócio vai ser pela palavra de Deus. Eu vou mostrar a vontade de Deus, como as coisas funcionam. Eu vou estudar física quântica, eu vou falar para o mundo, do universo, como as coisas funcionam. Através da minha roupa, ou através da medicina, ou através da minha forma de vestir, da máquina. Alguma coisa eu vou trazer para o mundo de coisas assim.
Então as coisas funcionam assim, é assim que a gente tem que ser e é assim que a gente tem que pensar, tá? E nós só atraímos aquilo que nós somos. Se você quer atrair coisas boas, então aproveitar esse momento que você tá solteiro. Você tem que estudar, trabalhar, produzir coisas. Você quer casar com um homem rico, que tenha coisa, que tem negócios? Então você tem que ser essa mulher rica, tá? Você tem que estudar, você tem que aprender, você tem que ter sabedoria, você tem que aprender a sentar, a se levantar, comer. Ai, mas a aula de etiqueta é frescura. Não, não é isso, é respeito com as pessoas. Quando nós sentamos à mesa, quando nós estamos em mais pessoas, nós temos que ter respeito. Respeito para se alimentar, para sentar, para saber a nossa vez de falar, vez de comer, vez de se servir. A gente tem que saber que nós temos que ser humildes, generosos e que nós temos que ter paciência, longanimidade. Então, saber sentar, esperar o nosso tempo para falar, tempo para comer, tempo para se servir, ter um bom comportamento, né? Saber realmente se comportar, isso faz parte. Então, se eu quero casar com alguém legal, que tenha carro, que tenha casa, que tenha isso, eu tenho que saber que eu tenho que ser essa pessoa legal, que eu tenho que ser inteligente, que eu tenho que me esforçar, que eu tenho que trabalhar, que eu tenho que ter disciplina, que eu tenho que ter Deus, que eu tenho que andar pela fé, eu tenho que ter um montão de coisas boas e virtudes. Uma pessoa com muitas qualidades e virtudes atrai muitas oportunidades, muitas qualidades e virtudes. E uma pessoa com muitas qualidades e virtudes, eu tenho certeza que Deus preparou o melhor para essa pessoa e no tempo certo Deus vai abençoar. E eu tenho certeza que o tempo de Deus acontece as coisas boas e que Deus sempre nos abençoa e que se nós estivermos trabalhando verdadeiramente, sem querer nada em troca, mas trabalhando honestamente, seja numa obra de Deus, seja ministrando a palavra, seja na nossa loja, no nosso negócio, independente do negócio que nós tivermos, se nós estivermos fazendo com todo amor, com todo zelo, com força, com dedicação, se nós estivermos focados, fazendo aquilo que é reto, aquilo que é justo, aquilo que é honesto, se nós estivermos fazendo aquilo que agrada a Deus, se nós estivermos num caminho certo, num caminho preciso, num caminho bondoso, e se verdadeiramente nós quisermos servir, então nós vamos encontrar a oportunidade. E se eu estiver preparada, tá? Se eu estiver preparada para me relacionar com uma pessoa madura, uma pessoa inteligente, uma pessoa esforçada, dedicada, disciplinada, eu tenho certeza que eu vou encontrar também alguma pessoa que gosta de conhecimento, disciplinada, honesta, que tem se eu tiver as questões materiais bem resolvidas, eu tenho certeza também que eu vou encontrar alguém que está bem resolvido na sua vida material, sua vida financeira, seu conhecimento. Então, aquilo que eu sou, aquilo que eu atraio. Então, se realmente eu quero alguma coisa muito boa para mim, eu tenho que ser essa coisa muito boa. Ninguém atrai uma coisa muito boa se for uma coisa mediana ou uma coisa ruim. Uma coisa ruim atrai coisa ruim, uma coisa muito boa atrai uma coisa muito boa. Então a gente tem que ter isso muito certo, isso muito bem definido, para que a gente não fique por aí correndo atrás de coisas que a gente quer ganhar, e a gente tem que entender que quem dar recebe, é doando, é dando que se recebe. Ok, pessoal? Fica aí essa mensagem, espero que tenham gostado. Eu vou falar agora nos próximos vídeos sobre os livros que nós vamos usar durante o nosso curso, que nós vamos fazer um curso de identidade de marca pessoal e corporativo, e nós vamos falar, eu vou aproveitar para falar agora de marca, moda e produto. Eu vou dar algumas dicas de referências e livros. E espero que vocês olhem os outros vídeos. Espero que isso tenha ajudado um pouco você a refletir. Estou falando aqui um pouco de casamento, um pouco de gratidão. Iniciei, na verdade, falando de gratidão, né? Mas estou falando de gratidão, de conhecimento, de cantar, de abençoar a vida das pessoas, de ser legal, porque a gente tem que ser, né? Eu acho que o nosso planeta precisa de muitas coisas boas e de muitas pessoas legais. Eu, pelo menos, gosto de pessoas que me abençoem e falam coisas boas e positivas. Eu acho que a gente precisa, principalmente quem tem negócio, e é preciso que nós que tenhamos negócio sejamos unidos, porque se as pessoas não têm negócio, elas vão falar que é difícil, que não dá, que ninguém consegue, que todo mundo fazendo. Mas nós que passamos pelas coisas e sabemos que nós temos os nossos sonhos, que nós queremos realizar, a gente sabe também que é possível, né? Então eu acho que a gente tem que se esforçar, acreditar em Deus, ter fé e fazer, né? Agir.
para que a gente possa atrair mais coisas, mais inspiração, mais boas, a gente tem que produzir mais coisas boas. Quanto mais eu produzo coisas boas, quanto mais eu me coloco na posição de trabalhar, de fazer, de servir, mais coisas boas eu ganho. E o tempo oportuno aparece, aí eu vou estar agindo, eu vou estar fazendo, eu vou estar em movimento, né? Eu vou estar em contato com as pessoas, me relacionando, conversando, então as coisas boas vão acontecer, e aí o seu sonho, seja de casar, de ter uma oportunidade de negócio, de receber uma promoção, ela vai acontecer também. Mas a transformação é sempre interna, nós somos responsáveis por nós e nunca pelos outros, e tudo começa aqui na mente, pelas nossas crenças e valores. Se eu realmente quero casar, eu tenho que me comportar como alguém que quer casar, tá? Eu tenho que o que eu penso e o que eu penso, as minhas crenças, os meus valores, tem que ser o meu externo, a minha comunicação visual, e tem que ser o meu comportamento, porque senão eu vou estar me auto-sabotando, eu vou estar perdendo a oportunidade, e eu vou estar querendo casar, mas agindo conforme uma pessoa que não quer compromisso. Se a minha comunicação ela foi entendida de uma forma errada, eu quero compromisso, eu quero casar, mas as pessoas entendem que eu não quero compromisso, então isso não vai acontecer. E se nós queremos, nós temos que prestar muita atenção no que nós queremos, e que se nós estamos fazendo um caminho conforme aquilo que nós queremos, se a nossa conduta nos dirige conforme aquilo que nós queremos. Então isso é muito importante. Tá bom, pessoal? Eu vou ficar por aqui. Até mais. Tchau, tchau.